Olá pessoal, vamos trocar uma ideia sobre imunidade treinada, né? Na verdade, o conceito de imunidade treinada é você estimular as suas células imunes, mesmo sem você ter um contato com o patógeno, mesmo sem você ter um dano, para que quando você tem uma invasão de patógeno, principalmente, porque esse é o objetivo, você consiga se defender melhor. Estimular a imunidade é uma faca de dois gumes, né? Imagina assim que você tem uma inflamação que você não deseja no seu paciente, uma inflamação como uma artrite reumatoide, uma osteoartrite. Quando você estimula a sua resposta imune, há aquele conceito de que você pode aumentar a destruição do tecido. Isso é muito avisado nos artigos, na literatura. Não se fala muito isso na prática, eu não sei porquê. E eu não vi estudos ainda de você administrar um produto que estimula a imunidade e ao mesmo tempo avalie o resultado de uma doença autoimune, por exemplo. A vitamina D é diferente, né? A vitamina D é um estimulante da resposta imune. Ele realmente causa as mudanças necessárias para suas células imunes responder melhor. Mas ela também tem efeito anti-inflamatório em doenças autoimunes, ou seja, ela talvez seja o único estimulante imune que eu poderia usar para aumentar a imunidade inata especificamente, né, que a imunidade treinada visa aumentar a resposta imune inata, sem aumentar a resposta imune adaptativa. Porém, eu não vi estudos ainda de uma BCG que faz isso, né, a vacina Bacillus Calmette-Guerin, e também eu não vi estudos de uma beta-glucana, né. Probióticos também podem fazer o que a gente chama de estimular a imunidade inata, só que também os probióticos produzem moléculas anti-inflamatórias, que também é uma outra face da questão, né? Então, o que acontece com você, né? Você está sempre em contato com o meio externo, com patógenos, né? E se você deixar as suas células imunes epigeneticamente programadas para uma resposta imediata e mais intensa, você consegue o que? Você aumenta uma resposta dessas células. Então, quando você, por exemplo, foi invadido por uma bactéria ou um vírus, né? Usou-se muito esse conceito durante o coronavírus. Se você foi invadido, você responderá mais rapidamente e até podendo destruir o agente invasor sem passar pela imunidade adaptativa, sem até necessariamente gerar um anticorpo. Geralmente nós estimulamos a imunidade não de forma tão grande assim numa vacinação, né? Então quando você, por exemplo, usa uma vacina, aquela vacina tem o alumínio é o estimulante da inflamação. E se você quer induzir a produção de anticorpos, você queira ou não, você tem que ter uma resposta imune, porque quando a vacina chega até o seu corpo, você tem que fazer o que? Você tem que pegar aquela vacina, traduzir ela numa apresentação de antígeno e você tem que gerar um anticorpo para você ficar preparado para a invasão do verdadeiro patógeno. A vacina é um pedaço do patógeno, ou patógeno morto, ou patógeno atenuado. O fato é que trabalhar com esse estímulo da resposta imune é como se você estivesse treinando um exército, né? E aí você causa mudanças epigenéticas nessas células que já estão circulando em você, deixando elas preparadas numa espécie de reprogramação metabólica, aumentando o metabolismo oxidativo e ao mesmo tempo aumentando o metabolismo glicolítico anaeróbio, uma célula pronta para a resposta, né? E é lógico, por exemplo, aqui você tem como um adjuvante, né, gerando um estímulo, né, da hematopoiese, gerando células que têm uma resposta pronta, ou seja, soldados prontos para uma guerra, a beta-glucana e o BCG, que são os mais utilizados. A beta-glucana ela pode ser originária de brotos de aveia, por exemplo, de fungos, né, parede de cogumelos e de leveduras, e eles têm que ter uma estrutura específica. Por quê, né? O BCG ele gera um estímulo inflamatório, assim como a beta-glucana. A beta-glucana liga na estrutura das suas células imunes, gerando uma ativação. E aí o que vai acontecer? Como as suas células já estão prontas e preparadas, imunologicamente treinadas para uma resposta de agressão, elas respondem e defendem melhor o seu organismo contra a invasão.
Então a imunidade treinada parte da premissa, e aqui você vê que se usa muito a beta-glucana e o BCG, que são os mais utilizados, né? Eles vão estimular a hematopoiese, né? Vão gerar uma espécie de estímulo do seu monócito, do seu neutrófilo principalmente, né? Por ligação em receptores de superfície, aumentando a sua potência antimicrobiana. E aí você gera esse conceito de imunidade treinada que faz, olha só, exatamente isso aqui, ó. Você pega aqui ainda novamente a BCG e a beta-glucana, mas também a sua microbiota, né? Na microbiota especificamente, quando você tem uma microbiota intestinal, muitas dessas bactérias elas morrem no seu intestino, ou leveduras, né? E ao morrer elas são quebradas, destruídas, e parte dessas bactérias podem translocar o seu intestino e gerar um estímulo, como por exemplo o ácido lipotecoico, né? Que translocando ao seu intestino vai gerar esse mesmo efeito da beta-glucana. Dependerá de vários fatores, né? Mas você vai gerar uma imunidade treinada, ou seja, você aqui tem um caso um polimorfo nuclear, você gera um polimorfo nuclear pronto para uma resposta imune. É como se você tivesse uma espécie de um soldado, né? Que foi treinado para o combate, ele estivesse circulando ali, vigiando o seu organismo, né? Um soldado pronto, ou no caso especificamente o polimorfo nuclear pronto para fazer uma rede, né? Uma rede de externa celular de neutrófilo, mas uma rede que vocês sabem que já tiveram aula sobre isso, que é a expansão do DNA, né? É uma célula que vai produzir mais citocinas, ou seja, está pronto para produzir citocinas, uma célula que é estimulada na superfície, no caso, por exemplo, a beta-glucana vai estimular a dectina 1, né? E aí gera uma célula que vai ter uma capacidade de defesa melhor contra patógenos, aqui no caso algumas infecções, né? E até esse conceito pode ser usado para câncer, né? Uma vez você tem essa resposta de estímulo treinado, você pode ter uma célula com mais resposta à célula neoplásica, gerando uma defesa melhor. Porém, se você tem alguma patologia como diabetes, aterosclerose, periodontite, né, uma artrite, uma anemia falciforme, ou seja, você tem uma doença inflamatória, onde essa inflamação não é desejada, você pode piorar essa patologia. Isso é muito citado, mas cá entre nós eu ainda não vi, pode ser talvez erro meu, né? Um estudo tipo assim, eu vou dar beta-glucano para o paciente com artrite, vamos ver o que dá. Quando você dá beta-glucana, fibra, né? Não especificamente a ligação 1,3,1,6, você tem até o efeito pré-biótico dela indiretamente via microbiota, né? Mas esse equilíbrio você tem que entender que nós precisamos atingir, principalmente aonde? Em crianças e idosos. E nesse período agora, onde nós temos um período mais frio, um período com mais partículas no ar, você tem o que? Você tem mais contato com patógenos, né? E ao você ter mais contato com patógenos, você fica mais suscetível a infecções. E esses patógenos vão iniciar uma resposta metabólica que poderia ser pré-iniciada com um estimulante da resposta imune treinada, né? Por exemplo, uma dectina 1, que vai fazer com que a sua célula capte mais glicose, capte mais aminoácidos, que essa célula capte mais vitaminas e minerais e ter uma resposta agressiva melhor. Mas também essa mesma célula que faz isso, no caso aqui é um monócito, né? Ela vai captar mais LDL oxidada. E aí o quadro não vai ser tão bom assim. Então você tem que aprender quando fazer essa estímulo da resposta imune, e ele não pode ser uma resposta imune estimulada durante muito tempo, somente em pacientes mais idosos que porventura apresentem uma placa. Então, por exemplo, numa fagocitose, você pode aumentar a fagocitose e a morte das bactérias, né? Que você tem a beta-glucana e a BCG estimulando, olha só que interessante, os monócitos, células natural killer e seus neutrófilos, gerando exatamente essa resposta imune treinada pela mudança metabólica comportamental, gerando células pronto para uma resposta imune mais ativa, em maior grau. Essas células ganham uma capacidade de reação melhor e elas vão atingir de forma não específica outros agentes infecciosos, que podem ser, por exemplo, protozoários, que podem ser vírus, que podem ser
bacilos, bactérias, outros tipos de células, aqui leveduras também, né? Então, basicamente, o que acontece? Fazer o treino da resposta imune pode trazer benefício, principalmente se o paciente é um paciente de risco de infecções que podem culminar em casos mais graves. Então, você tem essa melhora da resposta imune periférica, você tem a melhora da resposta imune central, e isso acontece a longo prazo, porque você gera uma mudança epigenética nas suas células, né? A curto prazo, essa mudança dessa resposta imune no local onde você estimula, por exemplo, a BCG, causa esse estímulo básico. Perifericamente, você pode ter um estímulo de inflamação crônica. Por isso nós temos que tomar bem cuidado antes de fazer o que nós chamamos de estímulo da resposta imune, ou seja, fazer o que a gente chama de resposta imune treinada. Você pode notar que eles citam muito o BCG e a beta-glucana para essa finalidade, né? E há muito tempo se usa, ou se sabe que essa BCG, ela protege você contra outras infecções também. Aqui você tem os seus monócitos treinados, né? E aqui você vê que acontece nesses elementos específicos mudanças epigenéticas, né? Eles alteram a forma como o seu monócito lê o gene e transcreve aquilo lá em resposta imune, né? Então, o que acontece então com você? Você se prepara para uma invasão externa, é como se você estivesse treinando o soldado, porque nós chamamos de resposta imune treinada, né? Você tem esse treino inicial, a sua infecção, e aí o seu agente é capaz de responder de forma melhor, destruindo, né, essas bactérias ou vírus que invadem o seu corpo, não resultando em uma doença sistêmica, né? Ou pelo menos se resultar numa doença sistêmica mais grave e mais facilmente controlável. E essa luta, ou essa briga é uma disputa entre a imunidade treinada e a tolerância imune, né? Quando você joga a balança para uma imunidade treinada, a sua capacidade de eliminar fungos, bactérias, vírus e parasitas em geral, como protozoários, aumenta de forma significativa, né? E você ter o que, né? Você diminui a sua tolerância. Então, treinar a resposta imune é uma arma contra doenças infecciosas. Então, você tem que fazer o que, né? Pegar o seu paciente que tem infecções de repetição, que claramente você vê que ele é um paciente que tem déficit de resposta imune, né? E trabalhar exatamente nessa resposta imune treinada dele, usando, por exemplo, um BCG, usando, por exemplo, uma beta-glucana, né? E aí você inibe a progressão dessas patologias que estão em andamento, que são infecciosas. Você vai diminuir a virulência de patógenos, você vai destruir patógenos automaticamente, a concentração desses patógenos vai diminuir, né? E você terá menos processos de infecções, ou seja, é uma forma de você preparar os seus soldados, no caso, principalmente o seu macrófago e o seu neutrófilo, para uma invasão, deixar ele pré-treinado, ou seja, predisposto à defesa, para que você tenha uma homeostase, para que você não tenha uma infecção, uma septicemia, ou para que você lute melhor contra um câncer, por exemplo, mas se você resultar numa atividade imune treinada excessiva, prolongada, você pode piorar doenças autoimunes, né? Inclusive ter transplante, rejeição de transplante, por exemplo, né? E essa mudança ela acontece, né, pelo estímulo exógeno, gerando um treinamento imune e fazendo uma reprogramação epigenética, né? E você deve sempre, então, equilibrar isso aí. Eu, geralmente, ressalto que você deve usar uma beta-glucana, principalmente, que é mais fácil, é mais tranquilo, né? Tem no mercado, é considerado suplemento alimentar. Você pode usar uma BCG também, né? Eu lembro que desde a década de 70, em alguns países se usava BCG como parte de tratamento de câncer, né? E se usa BCG hoje para tratamento de câncer de bexiga, né? Mas, nesse caso especificamente, a minha opção é por uma beta-glucana, onde você vai ter sua defesa imune mais afinada, mais preparada, e você consegue uma defesa melhor e um benefício melhor, né?
mas sempre considerando o seu risco de efeitos efeitos ruins, né? Quando você não quer essa resposta imune muito exacerbada. E o que esse treinamento da resposta imune faz? Ela deixa a sua célula, você pode fazer um estímulo primário, um estímulo secundário, e ele vai otimizar o seu metabolismo bioenergético, né? Com isso, você vai ter uma resposta metabólica acelerada que vai defender você principalmente contra os organismos exógenos, né? Mas, né, aqui por exemplo você vê uma beta-glucana ligando na dectinium estimulando a AKT, mas você também tem os outros probleminhas, né? Porque essa resposta imune treinada pode ser piorada se você tiver já pré-estímulo. Por exemplo, você pode ter o LDL oxidado, automaticamente o seu macrófago vai fagocitar mais LDL oxidado, aumentando a formação de células pulmosas, né? Mas você pode também aumentar a resposta à vacina. Se ventila muito utilizar a beta-glucana como um componente de vacina para se tirar o alumínio, exatamente pelo problema do alumínio e sua toxicidade, né? E fazer um produto mais, tipo assim, mais agradável ao metabolismo. E aí você faz essa inter-relação. Então, o que faz essa resposta imune treinada? Ela aumenta a captação de nutrientes, aumenta a glicose anaeróbica, aumenta a captação de aminoácidos, exatamente para que você tenha mais fosforilação oxidativa, mais glicose anaeróbica, mais síntese de colesterol, mais síntese de aminoácidos, para que você tenha uma capacidade metabólica maior. Porque, afinal de contas, a resposta imune acelerada ou melhorada, ela tem uma íntima relação com a capacidade metabólica das suas células. Um exemplo, se faltar para selênio, se faltar zinco, se faltar algum nutriente fundamental, como a própria aminoácido-cisteína, se faltar serina, ácido glutâmico, né, BCAA, o indivíduo fica mais susceptível ou talvez mais vulnerável, seja o termo correto, às infecções, né? E aí você treina a sua célula, ela consegue fazer o quê? Mudar o seu caminho metabólico, inclusive otimizando o ciclo do ácido carboxílico, gerando moléculas como itaconato, que vai ter um efeito anti-inflamatório, que vai aumentar o NRF2, né? Gerando acetilcoenzimar, que vai gerar sistema de acetilação, controlando o seu metabolismo, sinalizando via succinato por fator indutivo por hipóxia e gerando um estímulo metabólico. Aqui você vê a beta-glucana, né, fazendo o treinamento do seu monócito, né? Então esse monócito primário, estimulado pela beta-glucana, terá uma capacidade metabólica inata maior, ou seja, a capacidade desse monócito de fagocitar uma bactéria, matar essa bactéria, na verdade, ele vai se converter num macrófago primeiro, né? Mas ele vai fagocitar uma bactéria, destruir essa bactéria, ele vai ser aumentado bastante, né? E ao ser aumentado bastante, ele vai proteger você. Então você tem essa face dual. A resposta imune treinada vai aumentar a eficácia de vacinas, vai diminuir a recorrência de infecções, vai aumentar a eficácia na destruição das células neoplásicas, aumentar a tolerância da mucosa, aumentar a sua resposta contra vírus, por exemplo, o coronavírus, né? Mas, por outro lado, pode ter efeitos detrimentais contra doenças autoinflamatórias, doenças como a psoríase, por exemplo, e pode gerar problemas. Isso é o que é ventilado. Nós precisamos de estudos futuros, né? O pessoal tem um certo receio, mas eu acho que vale a pena fazer um estudo de beta-glucana em pacientes com alergias para ver para onde vai o quadro do paciente, se ele piora muito, se ele piora pouco, se ele não piora, né? Porque tem muita coisa que a gente não conhece ainda nesse sistema de resposta imune. Teoricamente, poderia piorar uma neuroinflamação. Então, a resposta imune treinada, você administra moléculas que estimulam sensores ou receptores na estrutura do seu monócito ou do seu neutrófilo, causando uma mudança metabólica, gerando o que eu chamo de preparo metabólico para defesa, né? E quando a bactéria chegar ou o vírus chegar, você já tem lá a sua defesa pronta. O que você vai precisar é ter certeza dos substratos, porque a sua resposta imune não é só o seu monócito ficar mais preparado com mais expressão de enzimas glicosídicas anaeróbias. Ele tem que ter a glicose e os outros substratos. Então, a imunidade treinada funciona desde que os substratos estejam à disposição. Com isso, sua resposta imune será melhor, você terá menos infecções, né?
E aí você tem que tomar cuidado pelo processo inflamatório, porque você pode, por outro lado, gerar um caminho pró-inflamatório para o seu paciente. Legal, meninas e meninos? Obrigado pela atenção, um beijão para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.